Por que você consegue deitar na cama, mas não consegue descansar? Por que seu corpo até para, mas sua mente continua correndo, revivendo conversas, contas, medos, possibilidades? E por que existe um salmo tão curto, tão simples, que parece ter sido escrito exatamente para o instante em que você apaga a luz e precisa que Deus assuma o controle enquanto você solta? Nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo espiritual escondido em Salmo 4:8 e como Florence Scovel Shinn enxergava esse versículo como uma ordem divina de descanso que libera a ação do céu. Você vai aprender a dizer essa palavra do jeito certo para que o seu coração desacelere, a ansiedade perca força e a paz de Deus guarde você por dentro, mesmo que hoje você esteja cansado, sobrecarregado e com a sensação de que carrega o mundo sozinho. Imagine uma noite em Nova York, início do século passado. O dia termina, mas o medo não termina com ele. Luzes se apagam nas janelas e ainda assim há pessoas despertas, sentadas na beira da cama, tentando controlar o amanhã com pensamentos. Florence estava no pequeno quarto dela, com o som distante da cidade e um silêncio pesado dentro de casa. A Bíblia aberta sobre a mesa, uma vela tremendo, como se até a chama estivesse cansada. E naquele momento, ela não procurou um capítulo longo, ela procurou uma frase, uma declaração curta, precisa, como uma chave. Como se Deus tivesse escondido ali um comando para a alma. Agora, solte. E foi quando seus olhos encontraram um versículo que não parece espetáculo, mas é poder. Um versículo que não grita, mas governa. Talvez você se identifique com isso mais do que gostaria. Você já tentou orar antes de dormir? Já colocou louvor? Já pediu para Deus tirar a ansiedade? Já prometeu que amanhã seria diferente? E ainda assim, o coração ficou apertado. A cabeça não parou. Você até crê, mas o corpo não obedece. E o pior é que a culpa começa a sussurrar. Se eu tivesse mais fé, eu estaria em paz. Mas deixa eu te dizer com cuidado. Deus não te acusa. Deus te ensina. E o Salmo 4:8 é um ensino. Ele não é um peso. Ele é uma saída. Porque existe uma diferença que poucos percebem. Descansar não é desistir. Descansar é um ato de fé. Descansar é dizer com o corpo aquilo que você diz com a boca: Deus é Pai. E Florence dizia que muitas vezes o que trava a resposta não é falta de oração, é excesso de controle. Você ora e, em seguida, volta a controlar com a mente. Você pede e, logo depois, refaz tudo por preocupação. Só que o reino funciona pela confiança. E confiança tem uma linguagem, a linguagem da palavra. E antes que você pense que isso é para gente muito espiritual, eu preciso quebrar essa objeção agora. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ter uma vida perfeita. Você precisa apenas aprender a soltar do jeito que a Bíblia ensina. Deus não complica. Nós é que complicamos. Jesus disse para não andarmos ansiosos pelo amanhã. E quando ele diz isso, não é para te envergonhar, é para te libertar. Mas antes de revelar a declaração sagrada de Salmo 4:8 e o modo exato de usar essa palavra como Florence ensinava, você precisa conhecer a noite em que ela descobriu que Deus age mais rápido quando você descansa, do que quando você tenta resolver tudo com o peso do próprio braço. Florence aprendeu essa verdade em um período em que o corpo dela obedecia, mas a alma estava exausta. Havia dias em que ela fazia tudo certo. Orava, estudava a palavra, ensinava outras pessoas, ajudava quem precisava. E ainda assim, quando a noite chegava, algo dentro dela não descansava. A mente continuava trabalhando como se Deus precisasse de ajuda. Foi nessa fase que ela percebeu um detalhe que muda tudo. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus durante o dia, mas desmentem essa confiança à noite quando se deitam sem paz. Em uma dessas noites, Florence relata que se sentiu fisicamente cansada de carregar preocupações que não eram dela. Ela se sentou na cama, com a Bíblia aberta, e percebeu algo simples, quase desconcertante. Davi não pedia paz para dormir. Ele declarava descanso como consequência da confiança.
Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não havia negociação ali. Não havia ansiedade disfarçada de oração. Havia entrega. Havia uma decisão espiritual. Enquanto eu descanso, Deus governa. Foi ali que Florence entendeu o princípio bíblico central escondido nesse salmo. Deus criou o mundo trabalhando, mas estabeleceu o descanso como selo da obra concluída. No Gênesis, depois de criar, Deus descansa, não porque estava cansado, mas porque estava completo. Jesus, na cruz, faz a mesma coisa quando diz: está consumado. O descanso não é ausência de fé. O descanso é a prova de que a fé já fez o trabalho dela. E quando você entende isso, algo muda na sua forma de orar. Porque orar não é vigiar o problema. Orar é entregar o problema. O Salmo 4:8 não é uma frase bonita para antes de dormir. Ele é um decreto de governo espiritual. Ele diz ao seu corpo, à sua mente e ao mundo invisível: eu não estou no controle, Deus está. E quando essa verdade é declarada, o céu encontra espaço para agir. Florence costumava confrontar, com muito amor, alguns enganos comuns que muitos cristãos carregam. Um deles é pensar que descansar é sinal de irresponsabilidade espiritual. Mas a Bíblia mostra o contrário. A ansiedade revela tentativa de controle. O descanso revela confiança. Outro engano é achar que Deus age mais quando você insiste mais. Não. Deus age mais quando você se alinha mais. Jesus dormia no barco em meio à tempestade, não porque ignorava o perigo, mas porque sabia quem governava o mar. O problema nunca foi a tempestade. O problema foi o medo dos discípulos. E talvez você tenha ouvido a vida inteira que fé é aguentar firme. Mas a fé bíblica também é saber soltar, saber parar, saber dormir. Provérbios diz que o Senhor dá enquanto o amado dorme. Não porque o sono é mágico, mas porque o descanso é um ambiente de confiança. E confiança abre portas que o esforço fecha. Por isso, antes de qualquer técnica, antes de qualquer declaração, você precisa entender isso no coração. Deus não precisa que você fique acordado a noite inteira pensando. Ele precisa que você confie o suficiente para descansar. E quando você descansa em Deus, você não está abandonando a luta. Você está entregando a luta a quem nunca perdeu uma batalha. Agora, chegou o momento de você fazer um gesto simples, mas profundamente espiritual. Romanos diz que com a boca se confessa. Florence ensinava que escrever e declarar selam decisões internas. Então vá agora aos comentários e escreva, com calma e reverência. Em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não escreva com pressa. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta seu corpo relaxar e escreva como quem entrega o controle. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então permita-me te contar histórias de pessoas que fizeram exatamente isso, em noites de medo, e acordaram com respostas que só Deus poderia organizar enquanto elas descansavam. A primeira história é de uma mulher que havia acabado de sair de um relacionamento abusivo. Ela saiu de casa apenas com uma mala, alguns documentos e um coração em estado de alerta constante. À noite, o silêncio do novo quarto não trazia paz, trazia medo. O corpo cansava, mas a mente permanecia em vigília, como se dormir fosse perigoso. Havia contas, decisões urgentes, incertezas sobre o amanhã. Em uma dessas noites, depois de tentar orar e não conseguir se aquietar, ela se lembrou da declaração do Salmo 4:8. Sentada na cama, com a luz apagada, ela disse em voz baixa, quase como um sussurro firme: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não pediu proteção, declarou segurança. Aquela foi a primeira noite, em meses, em que dormiu sem despertar assustada. Na semana seguinte, surgiram contatos inesperados, uma oportunidade de trabalho remoto e uma solução prática para algo que ela tentava resolver sozinha havia semanas. Ela percebeu depois, Deus organizou enquanto ela descansava.
A segunda história é de um homem que sustentava os pais idosos e carregava a sensação constante de que, se ele parasse de pensar, tudo desmoronaria. As noites eram longas, o sono vinha picado, leve, sempre acompanhado de pensamentos repetitivos. Ele acreditava que descansar era um luxo que não podia se permitir. Uma noite, exausto, ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de revisar mentalmente os problemas, abriu a Bíblia e declarou o Salmo 4:8 como um ato de entrega. Disse aquelas palavras e, pela primeira vez, não acrescentou mais nada. Não explicou a Deus, não argumentou. Apenas confiou. Dormiu profundamente. Nos dias seguintes, recebeu uma ligação que trouxe uma solução financeira provisória. E, junto com ela, algo que ele não sentia há anos: clareza. Ele entendeu que o descanso não fez os problemas desaparecerem magicamente, mas abriu espaço para que Deus mostrasse caminhos que o cansaço escondia. A terceira história é de uma viúva idosa que morava sozinha e sentia um medo silencioso das noites. O som da casa vazia amplificava pensamentos e lembranças. Ela sempre dizia que confiava em Deus, mas o corpo não acompanhava essa confissão. Um dia, alguém lhe ensinou a declarar o Salmo 4:8 não como pedido, mas como decisão. Naquela noite, deitada, ela falou com voz firme, apesar da idade: "Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança." Algo mudou. Não foi barulho, foi quietude. Ela dormiu profundamente e, nos dias seguintes, percebeu pequenas confirmações. Vizinhos mais presentes, uma sensação constante de cuidado e uma paz que permaneceu. Ela dizia: "Não foi a casa que mudou, fui eu que parei de vigiar." Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas sem problemas, eram pessoas que decidiram confiar antes de ver. Pessoas que entenderam que o descanso não é o fim da fé, mas o começo da ação de Deus. Elas aprenderam a falar a língua do céu na hora mais difícil. A hora de soltar o controle. A mesma língua que Davi usou. A mesma que Florence redescobriu. E agora, você está pronto para entender como usar essa palavra de forma consciente, reverente e transformadora. Então respire fundo antes de continuar. Não é força de expressão quando eu digo que o que vem agora muda a forma como você se relaciona com Deus à noite, com o descanso e com a confiança. Florence costumava alertar seus alunos que a palavra de Deus não é um amuleto emocional, nem uma repetição vazia para acalmar a mente. Ela dizia que a palavra só opera plenamente quando é usada com reverência, clareza e entrega real. Por isso, antes de qualquer revelação, ela ensinava algo simples e profundo. Use esse princípio apenas para glorificar a Deus, nunca para alimentar o medo ou o controle. A língua que abençoa não pode ser a mesma que vigia em ansiedade. Talvez, enquanto você ouve isso, uma resistência silenciosa apareça dentro de você. Pode soar simples demais, pode parecer passivo demais. E é exatamente aí que está o mistério espiritual. Deus nunca pediu que você resolvesse tudo. Ele pediu que você confiasse. O descanso verdadeiro não é ausência de problemas, é presença de fé. Quando você descansa, você não está desistindo. Você está transferindo o governo. É nesse ponto que algo se move no invisível. Se você estiver em um lugar barulhento agora, considere pausar. Florence orientava que a palavra mais poderosa é aquela pronunciada em ambiente de consciência, não de distração. Jesus disse para entrar no quarto e fechar a porta, porque o Pai vê em secreto. Esse segredo não é isolamento físico apenas, é alinhamento interno. Aqui está o que Florence percebeu ao estudar profundamente os Salmos. Davi não usava o Salmo 4:8 como súplica noturna. Ele usava como decreto de encerramento espiritual do dia. A frase não é um pedido, é uma declaração de governo. Ele não diz: "Senhor, faz-me dormir." Ele afirma: "Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança." Primeiro vem a decisão, depois a causa. Primeiro o descanso, depois a ação de Deus. Agora, escute com toda a sua atenção,
não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. As palavras são simples, mas o efeito é profundo quando ditas com consciência. Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Pare por 3 segundos, não diga nada. Apenas sinta o peso dessas palavras descendo do pensamento para o peito. Agora, diga novamente, e desta vez permita que a confiança acompanhe cada sílaba. Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Isso não é autoafirmação humana. É palavra de Deus declarada por um filho que confia. Quando você diz em paz, você escolhe o estado antes da circunstância. Quando diz me deito, você decide parar. Quando diz logo durmo, você retira o direito da ansiedade governar a noite. E quando afirma porque só o Senhor, você devolve o controle a quem sempre foi o verdadeiro guardião. Florence explicava que cada parte dessa declaração fecha uma porta espiritual diferente. A paz fecha a porta do medo. O deitar fecha a porta do esforço. O dormir fecha a porta da vigília ansiosa. E a segurança fecha a porta da imaginação do mal. Não é poesia, é arquitetura espiritual baseada na palavra. Quando essa declaração é feita corretamente, você não precisa repetir por desespero. Uma vez, com fé verdadeira, vale mais do que 1000 vezes com dúvida. O descanso é o selo da fé. Se você declarou e continua vigilante, algo ainda não foi entregue. Mas quando você declara e dorme, o céu entende. Você confiou. Agora é importante que você compreenda por que isso funciona, não apenas no nível emocional, mas no nível espiritual profundo que Florence ensinava e que a própria Bíblia confirma. Porque Deus não responde a palavras soltas, Ele responde a alinhamento. O Salmo 4:8 funciona porque ele toca exatamente no ponto onde a maioria das pessoas erra: a falsa ideia de que vigiar é sinal de responsabilidade espiritual. Na verdade, muitas vezes vigiar é apenas medo disfarçado de zelo. Florence explicava que o descanso é uma das maiores provas de fé. Quem realmente confia, descansa. Quem ainda tenta controlar, vigia. A Bíblia confirma isso quando diz que Deus concede o sono aos seus amados. O descanso não é um prêmio depois que tudo se resolve. O descanso é o ambiente onde Deus resolve. Quando você se deita em paz, você está declarando que o dia terminou sob a autoridade divina. Você está dizendo ao céu: eu fiz a minha parte, agora, Pai, governa. Existe uma lei espiritual clara por trás disso. Aquilo que você mantém sob tensão permanece bloqueado. Aquilo que você entrega em confiança entra em movimento. É por isso que tantas respostas de Deus chegam quando você para de tentar forçar. Não é coincidência que ideias, soluções e até milagres bíblicos aconteçam em momentos de descanso, silêncio ou sono. Deus trabalha melhor quando o homem para de disputar o controle. Florence conectava esse princípio ao poder da palavra criadora. Quando você repete mentalmente problemas à noite, você está semeando continuidade. Quando você declara o Salmo 4:8, você muda a semente. A palavra redefine o ambiente espiritual da noite. O cérebro desacelera, o corpo responde, mas o espírito entra em repouso. E é nesse repouso que o invisível começa a se reorganizar. A ciência moderna apenas confirma aquilo que a Escritura já dizia. A mente renovada produz paz no corpo. Pensamentos repetidos moldam respostas físicas. Quando você declara segurança, o sistema inteiro responde como se estivesse seguro. Isso não é negar a realidade. É escolher quem governa a realidade. Romanos diz que somos transformados pela renovação da mente, e Florence apenas ensinava como fazer isso usando a palavra viva. Agora observe a diferença entre a oração comum e o decreto do Salmo 4:8. A oração comum muitas vezes implora: Deus, me ajuda a dormir, eu estou muito ansioso. O decreto diz: em paz, me deito e logo durmo. Um fala da falta, o outro fala da promessa. Um reforça o problema,
o outro ativa a solução. Um mantém o foco na noite difícil. O outro declara o fim do dia sob segurança divina. E quando a dúvida surgir, porque ela costuma aparecer exatamente depois da declaração, não lute contra ela. Florence ensinava que lutar dá força ao medo. Apenas observe e volte à decisão tomada. Não repita o salmo por ansiedade. Repita apenas se for para reafirmar com gratidão. A fé verdadeira não precisa provar nada. Ela descansa. Talvez você esteja percebendo agora que não é apenas sobre dormir melhor. É sobre aprender a viver sem carregar o peso que não foi feito para você carregar. É sobre confiar que, enquanto você descansa, Deus trabalha. E isso muda não só a noite, mas a vida inteira. Feche os olhos comigo por um momento. Não há pressa agora. Se este vídeo precisasse parar aqui, já teria valido a pena, porque Deus também fala no silêncio. Imagine-se daqui a alguns dias, talvez semanas, indo se deitar como sempre fez durante toda a vida. O quarto é o mesmo, a rotina é a mesma, mas algo mudou por dentro. O corpo relaxa mais rápido. A mente não corre em círculos. O coração não acelera tentando prever o amanhã. Antes mesmo de tocar o travesseiro, você sente uma paz que não depende de respostas externas. É como se alguém tivesse assumido o turno da noite por você. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus guardando aquilo que você não consegue vigiar sozinho. A Bíblia chama isso de paz que excede todo entendimento, aquela que guarda a mente e o coração. Você chegou até aqui porque essa mensagem não veio por acaso. Não foi algoritmo. Não foi coincidência. O Espírito Santo sabia que você precisava ouvir exatamente isso hoje. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de vigiar, de pensar demais, de carregar pesos invisíveis. Deus viu cada noite mal dormida, cada lágrima silenciosa, cada oração que parecia não ter resposta. Nenhuma delas foi desperdiçada. Tudo fez parte de um aprendizado profundo. Você não foi criado para viver em alerta constante, mas em confiança contínua. E aqui está uma verdade que liberta. Você não precisa de uma nova técnica, nem de alguém especial para interceder por você. Você já tem acesso direto. Desde o momento em que você creu, a autoridade foi restaurada. O reino de Deus não está distante, ele habita em você. Florence nunca quis ser seguida como fonte. Ela queria que as pessoas lembrassem quem eram em Deus. Filhos, herdeiros, pessoas que podem descansar sem medo porque sabem quem governa a noite. Quando você escolhe descansar, você escolhe confiar. Quando você confia, você libera o agir divino. Essa é a transformação real. Não é barulho, não é espetáculo. É uma mudança silenciosa que começa dentro e se manifesta fora. A partir do momento em que você decide declarar o Salmo 4:8 e realmente dormir, algo se reorganiza. Não apenas na noite, mas na sua forma de viver. Você passa a agir durante o dia com mais clareza, menos pressa e mais discernimento. O descanso da noite prepara o terreno das respostas do dia. Então grave isso no coração. Hoje à noite, quando tudo silenciar, não leve o dia com você para a cama. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer preocupação, declare com consciência e fé: em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Diga uma vez: entregue, agradeça e durma. Não como quem foge, mas como quem confia. Deus continua trabalhando quando você fecha os olhos. Então permita-me conduzir você ao selamento final desta mensagem, porque o que foi liberado aqui não pode terminar em emoção passageira. Precisa virar prática viva. Se em algum momento deste vídeo você sentiu o coração aquecer, os olhos marejarem ou uma quietude diferente tomar conta de você, isso não foi psicológico. Foi o Espírito Santo confirmando a verdade da palavra dentro de você. Por isso, eu te peço agora um gesto simples, mas profundamente espiritual. Curta este vídeo. Não por números, não por vaidade, mas como uma declaração pública de fé. A Bíblia diz que com o coração se crê
e com a boca se confessa. E hoje, no ambiente digital, esse gesto também comunica ao céu que você se alinha com essa verdade. É como dizer: Pai, eu recebo. E se você conhece alguém que não dorme bem, alguém que vive cansado, ansioso, sobrecarregado, alguém que carrega o mundo nas costas todas as noites, compartilhe este vídeo agora. Não é apenas conteúdo, é descanso, é provisão de paz. Provérbios diz que a alma generosa prospera. E quando você compartilha luz, você não perde luz, você multiplica. Às vezes, Deus quer usar você como resposta para a noite difícil de outra pessoa. Agora, deixe-me falar diretamente com você, de forma clara e honesta. Se você deseja aprofundar esse caminho de fé prática, de palavra aplicada à vida real, o nosso e-book foi criado exatamente para isso. Ele não é um material comum. É um guia devocional profundo, baseado na Bíblia e nos ensinamentos de Florence, para pessoas que querem parar de viver apenas reagindo e começar a viver alinhadas. Ele está disponível por tempo limitado, com vagas controladas, porque não é apenas uma leitura, é um processo de transformação. O link está na descrição. Se sentir no coração, vá. Não por impulso, mas por direção. E há algo muito especial acontecendo agora. Estamos abrindo um novo canal dedicado exclusivamente a histórias reais de testemunhos enviados por pessoas como você. Histórias verdadeiras de quem aplicou a palavra, descansou em Deus e viu respostas concretas. Se você deseja ajudar esse canal a nascer forte, clique no link na descrição e se inscreva. Sua presença lá é uma semente. E se um dia você quiser enviar o seu testemunho, esse espaço também será seu. Por fim, eu te convido a permanecer. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não porque este seja apenas mais um canal, mas porque transformação espiritual não acontece em um único encontro. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. É continuidade, é caminhada. Aqui, nós vamos continuar revelando salmos, decretos bíblicos e princípios espirituais que trazem descanso, clareza e provisão real. No próximo vídeo, eu vou revelar outro princípio que Florence ensinava apenas aos alunos mais avançados. Por que algumas orações feitas à noite aceleram respostas enquanto outras atrasam? É algo simples, bíblico e pouco ensinado. Guarde isso como selo final no seu espírito. O que Deus prometeu a você já está liberado no céu. O descanso não é fraqueza, é fé madura. Hoje você não dorme sozinho. O Senhor guarda a sua noite. Em nome de Jesus. Amém.